Oiê! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Patrícia Dias, especialista em sono infantil, e hoje eu vou falar um pouco sobre a repetição e a constância. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, e no método que eu explico na minha mentoria de sono individual para os pais e mesmo na minha mentoria em grupo, eu falo muito sobre repetição e constância, que é importantíssimo você ter isso em mente. Por quê? Não adianta fazer uma, 2, 3 vezes, que não, as coisas não mudam. O nosso cérebro é a base de tudo. Então a gente precisa sempre repetir para que a gente consiga construir um hábito no nosso cérebro. Então ele precisa entender que, tá bom, você não está fazendo isso só uma vez. Porque você já imaginou se a gente fizesse uma coisa uma única vez e o nosso cérebro, então tá, ele aprendeu? Não é assim que funciona. Isso serve para tudo. Pensa desde volta lá e não, se você tem filho até vai, não vamos voltar, não vamos falar de idade, volta lá, né, para voltar lá para o passado. Então se você tem filho que já está em uma idade aí pré-escolar, você consegue pensar nisso. Por que que tem lição de casa? Por que que ele repete, tantas vezes a mesma coisa, né? Por que que precisa escrever, copiar textos? Na nossa época, né, a gente escrevia, copiava coisa da escola, da lousa, e hoje as crianças copiam coisas de livro. Eu sei que meu filho chega e tem que copiar coisa. Curso, né, curso de inglês, curso de línguas, você precisa copiar, você precisa escrever, porque isso faz com que você armazene essa informação na sua cabeça. Então, é para isso que a gente precisa repetir, a gente precisa falar, porque, por exemplo, eu que dou aula, que faço palestra, eu preciso falar. Quanto mais eu falo, mais eu aprendo, né. Então, tanto que falam que quando a gente, pra uma forma da gente guardar aquilo que a gente quer, né, comunicar para as outras pessoas, é dando aula, é explicando para os outros, porque quando a gente explica, a gente aprende. Então por isso que é um treino, é uma repetição, a gente precisa fazer isso várias vezes. E no caso do sono, é exatamente isso, para a gente construir um hábito, a gente precisa fazer aquilo várias vezes. Tem estudos que dizem que a gente precisa de mais ou menos aí 21 dias para que a gente consiga construir um novo hábito, para que a gente 21 dias fazendo a mesma coisa, tá gente, tipo fazendo do mesmo jeito, para que a gente consiga construir um hábito, para que o nosso cérebro consiga entender que então tá, este é o novo padrão. Então por isso que não adianta fazer uma, 2, 3 vezes e falar: mas eu não consegui", e parar e não fazer mais. Ou então fazer uma semana e aí parar, não. Por isso que quando eu atendo os pais, eu sempre pergunto sobre questão de viagem, sobre questão se eles conseguem se comprometer por pelo menos ali uns 15 dias. É importante esse comprometimento, para as mudanças começarem a acontecer, né, porque eu já tenho um vídeo que eu coloquei aqui falando sobre as mudanças, como é difícil mudar, porque a gente tem que vencer essa zona de barreira, essa barreira, né, para da zona de conforto ali, para ter poder fazer a mudança. Então a gente precisa de um tempo para isso, então a gente precisa mostrar para o nosso cérebro que: "Ó, é assim, é assim, é assim, é assim". E aí aquilo começa a se tornar automático. É a mesma coisa quando você, vai para o trabalho, você faz sempre aquele caminho, sempre aquele caminho. No começo você de repente precisava do GPS ali para te ajudar, agora você vai, você já sabe fazer sozinha, por quê? Porque você aprendeu, de tanto fazer aquele caminho você aprendeu. Eu não preciso, no começo eu precisava de repente olhar nos livros, pesquisar, fazer pesquisas para poder falar, né, coisas sobre sono para as minhas clientes. Hoje, depois de 8 anos fazendo isso, eu não preciso mais. Mas lógico que quando tem alguma coisa nova, eu não vou conseguir de bate pronto ir lá e falar: "Tá bom, eu li uma coisa sobre sono e vou lá e falar". Não, eu vou ter que estudar para conseguir passar aquela informação, seja nas minhas redes sociais, seja para minha cliente, seja, né, aqui no YouTube, seja em qualquer lugar que for, ou mesmo para conversando com qualquer outra pessoa. Eu vou ter que estudar, porque eu vou ter que armazenar aquela nova informação. É uma mudança daquilo que eu sabia para aquilo que agora é novo. Então eu preciso fazer aquilo, eu preciso, estudar, eu preciso aprender, eu preciso armazenar. E como? Repetindo. Então, por isso que a repetição e a constância são tão importantes. Então, não tenha pressa, tenha paciência.
Por isso que quando você vai fazer alguma coisa relacionada ao sono comigo, eu sempre falo, é importante ter paciência, e você não vai focar no tempo, você vai focar nos resultados. Por quê? Porque se você foca no tempo, você começa a ficar ansiosa, então deixa que o tempo eu cuido de você, eu cuido do seu tempo. O importante é você focar nos resultados que você vai ter. E aí o que acontece também, isso é engraçado, quando você começa a ter os resultados, você esquece daquilo que estava acontecendo no passado. Então é muito assim, os pais, começam, né, chegam até mim muitas vezes, assim, tipo, acordando a cada 40 minutos por noite, por exemplo. E aí aquele pai, aquela mãe, eles começam a acordar a cada 3 horas, então eles acordam, tipo, 3, 4 vezes na madrugada. Mas ainda não é o suficiente, porque calma, a gente não terminou ainda o nosso processo, mas já é uma mudança. E os pais esquecem que, ó, antes você acordava a cada 40 minutos, agora você acorda a cada 3 horas. E a gente ainda vai mudar, ainda tem mais coisa, dependendo da idade da criança, a gente ainda vai eliminar todos esses despertares aí, se a criança já tem essa maturidade suficiente para isso. Mas para como a gente vai fazer isso? Repetindo. Constância. Então é importante, tá bom? Você saber o porquê que quando você fala comigo ou quando você ouve de algumas outras pessoas, porque isso também serve para várias, né, não só na questão do sono, mas para vários aspectos da nossa vida, que a gente precisa repetir. Não adianta fazer 1, 2, 3 vezes, fazer uma semana e: "Ah, mas eu não consegui o resultado". Pensa também para ficar mais fácil quando você começa a fazer uma ginástica. Você tá fazendo ali bonitinho, direitinho, você tá fazendo com aquele peso certo, tal. E no começo, você vai ficar um pouco ali desmotivado, que você fala: "Nossa, mas eu não tô vendo mudança", né, porque calma, demora. Até que o seu corpo se acostuma com aquele peso, que antes era difícil para você. Ele se acostumou, porque você tá fazendo aquilo repetidas vezes, ele se acostumou com aquilo. E aí você precisa fazer o quê? Aumentar a carga, porque se você não aumentar a carga, você não vai conseguir ver o resultado no seu corpo. E aí você aumenta a carga, você começa a lidar com aquela dificuldade, e aí você vai começar a ver, você vai repetir aquilo de novo, até que o seu corpo vai começar a lidar com aquilo, e ele vai começar a mostrar os resultados até a hora que ele se acostumar. E aí você tem que mudar de novo, e mudar de novo, e aí a gente entra na história do outro vídeo que eu fiz sobre a história da zona de conforto e da mudança, que é um ciclo. Então, a questão hoje do vídeo é justamente isso, para mostrar para você sobre essa questão da repetição. Por que que você precisa repetir? E não tenha medo, porque às vezes é isso, às vezes as pessoas falam, né, os pais me falam: "Ah, mas o meu filho, eu vou fazer uma viagem de uma semana e meu filho vai ter que dormir no quarto junto comigo. E eu tô com medo, porque aí quando eu voltar para casa, ele vai se acostumar a querer dormir no quarto junto comigo e ele estava dormindo no quarto dele". Calma, quanto tempo é essa viagem? Ah, é uma semana. Então lembra, em uma semana ele não vai construir um hábito. Pode ir tranquila, deixa seu filho dormir com você, deixa ele dormir no seu quarto, não tem problema, que ele não vai construir um hábito. Lembra disso, ele precisa de pelo menos 21 dias para construir um hábito. Então, fica tranquila em relação a isso. Se é uma viagem mais longa, eu vou orientar as minhas clientes, e aí eu tô falando aqui para você que realmente, então, vamos fazer com que, né, tipo, vamos achar o equilíbrio aí. Ah, mas não tem, tá bom, seu filho vai dormir no seu quarto, mas então vamos tentar com que ele não durma na sua cama, porque já que ele no quarto, né, na sua casa, ele já dorme no quarto dele, então que ele durma pelo menos num ambiente separado, e aí a gente acha o equilíbrio para que as coisas funcionem, porque para tudo tem um jeito. Certo? Então é isso, lembra que se você quer construir um hábito, se você quer realmente que alguma coisa mude na sua vida, você precisa repetir, 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 ter constância, isso é muito importante, não só em relação ao sono, mas em relação a tudo na nossa vida, tá bom? Espero que você tenha gostado. Coloca aí o seu joinha para eu saber que você gostou do vídeo. Qualquer dúvida, ó, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar responder a sua dúvida aí. Isso pode até me dar ideia para fazer um novo vídeo com mais detalhes sobre alguma dúvida que você tenha. Se você tiver alguma experiência também para compartilhar, pode colocar aqui nos comentários, que eu também adoro, tipo, né, falar com você, saber mais sobre você e a gente compartilhar a experiência. E qualquer dúvida, então, eu tô por aqui, coloca aqui. Ou então eu tô lá no meu Instagram também, que eu vou deixar tudo escrito aqui na descrição. E também, espero te encontrar num próximo vídeo
compartilha com alguém que esteja aí querendo que essa mudança aconteça de uma maneira rápida e que não sabe, que porque fala: "Meu Deus, mas por que que eu tenho que ficar repetindo, repetindo, repetindo?". Então agora você já sabe por que que você tem que repetir, quanto tempo você tem que repetir, por que que a constância é importante. Então compartilha esse vídeo aí também, e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Obrigada, tchau, um beijo.